Salmos capítulo 3, quem encontrou, diga eu encontrei. Está escrito assim: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem que não há salvação para a minha alma, mas tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha fortaleza, é aquele que exalta a minha cabeça. Clamei ao Senhor com minha voz, e Ele me ouviu do seu santo monte. Eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se levantarem contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus, porque tu, Senhor, atingiste todos os meus adversários com ossos no malar e quebraste os seus dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. Tu és a bênção do teu povo. Coloca a mão na sua Bíblia. Pai, graças te damos por essa palavra tão poderosa. A ti nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Queria que você aplaudisse o Senhor essa noite. O Salmo capítulo 3 foi um salmo escrito por Davi. Davi, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores espelhos de toda a Bíblia Sagrada. Eu particularmente gosto muito de Davi, porque Davi nos conta a história do homem, Rangel, que sai lá de baixo e Deus coloca lá em cima. Um homem que, humanamente falando, era impossível ser rei. Humanamente falando, Davi não tinha possibilidades nenhuma de alcançar o trono. Desde o seu nascimento, Davi nasceu com características de alguém que nasceu marcado para ser um derrotado. Mas a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, a sua perspectiva em Deus o levou a alcançar lugares altos para a glória e honra do nome do Senhor. Se você confiar em Deus, Deus te fará vencer. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Agora, o que me chama a atenção no capítulo 3 do livro de Salmos é que Davi escreve um salmo agora, porque os salmos, a Bíblia aliás, ela não é escrita em ordem cronológica. O Salmo 23 foi escrito primeiro do que o Salmo 3. No Salmo 23, Davi era um simples pastor de ovelhas, mas no Salmo capítulo 3, Davi agora é um rei. E interessante que, como pastor de ovelhas, as problemáticas que ele enfrentava eram umas, mas como rei, os problemas que ele enfrenta agora são outros. Porque quanto mais você cresce, mais os teus problemas aumentam também. Quanto mais você cresce, mais inimigos se levantam contra você. Quanto mais você prospera, mais invejosos se levantam. Quanto mais Deus te honra, mais se levantam pessoas para tentar parar a tua caminhada. Como pastor de ovelhas, quem eram os seus inimigos? Os seus irmãos, o urso, o leão, as adversidades do cotidiano de um pastor. Mas como rei, os adversários se multiplicaram, os adversários aumentaram. E Davi agora vai dizer para Deus no Salmo capítulo 3, o versículo 1: Senhor, os meus inimigos têm se multiplicado. Davi não disse, Senhor, aumentaram os meus inimigos. Davi disse, multiplicaram os meus inimigos. Ou seja, os meus inimigos aumentaram numa proporção tão grande, Senhor, que agora eles querem me matar. Agora eles querem ver o meu fim. Agora eles querem ver a minha queda. Agora eles querem ver a minha derrota. Agora eles querem me paralisar, Senhor. São muitos os que se levantam contra mim. Está no texto, está na Bíblia. Mas Deus está mandando falar com alguém aqui essa noite. Não se importe se uma multidão está se levantando contra você. O que importa é que Deus está contigo. O que importa é que Deus está com você. O que importa é que é Deus que te honra e te exalta. Davi está dizendo, Senhor, os meus inimigos se multiplicaram. Presta atenção, ninguém vai se levantar contra um derrotado. Ninguém vai querer parar um fracassado.
Ninguém vai ter inveja de quem não tem resultado. Quando Davi era um pastor de ovelhas, ninguém estava nem para ir. Mas agora, como ele se tornou rei, os inimigos dele se levantaram e se multiplicaram. Os inimigos de Davi agora não eram mais urso, não era mais leão, não era mais os irmãos da casa dele, não era o desprezo da família. Mas os inimigos de Davi agora eram exércitos, eram traiçoeiros, eram falsidades. Quanto mais ele se levantava, mais inimigos se levantavam contra ele, mais principados se levantavam contra ele. Mas eu encontro na vida de Davi, sabe o que? A certeza de que aquele que guarda não dorme, aquele que guarda protege, aquele que guarda livra, aquele que guarda, aleluia, está com ele a todo tempo. Não tema os teus inimigos, continue confiando em Deus, porque é Ele quem guarda a tua vida. Davi está dizendo no capítulo 2: Senhor, muitos falam mal de mim, e muitos dizem que não há salvação para minha alma. Observe que a linguagem de Davi no capítulo 2 é uma linguagem de alguém que está se referindo aos seus irmãos de fé. Davi não está se referindo, evangelista Marlene, ao ímpio. Davi está se referindo aos irmãos de fé. Ou seja, Davi está dizendo: os meus irmãos de fé estão dizendo que não tem salvação para mim, porque estão julgando as minhas obras, porque estão julgando as minhas atitudes. Eles estão falando mal de mim, estão dizendo que não tem mais jeito para mim, que não tem mais salvação para mim. Mas Davi vai falar no capítulo 3, sabe o que? Mas Senhor, é Tu que exalta a minha cabeça. Senhor, os meus inimigos se levantaram. Senhor, estão falando mal de mim. Senhor, estão me caluniando. Senhor, estão me perseguindo. Mas é o Senhor que me dá vitória, é o Senhor que me honra, é o Senhor que exalta a minha cabeça. Já era para você ter dado um glória a Deus aqui hoje. No capítulo 3, Davi diz: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória, e Tu és aquele que exalta a minha. Davi está dizendo o quê? Eu não preciso brigar com ninguém, porque Deus é o meu escudo. Deus é o meu escudo. Quando você entende que Deus é o teu escudo, então você não vai para as redes sociais se defender. Quando você entende que Deus é o teu escudo, você não vai mandar indireta para ninguém. Quando você entende que Deus é o teu escudo, você não vai tirar satisfação com ninguém. Porque se Deus é o teu escudo, meu amigo, se Deus é teu escudo, minha amiga, então fica tranquilo, porque Ele vai te proteger. E quem pode levantar a mão e declarar que Deus é o teu escudo? Agora, no versículo 5, Davi diz: eu me deitei e dormi, porque o Senhor... Sabe o que significa isso aqui? Davi está dizendo assim, ó: enquanto vocês estão falando mal de mim, eu deito e durmo. Tem gente que pegou aí. Enquanto estão me perseguindo, eu deito e durmo. Aleluia! Enquanto se levantam contra mim, eu deito e durmo. Sabe por quê? Porque do Senhor que vem a vitória, do Senhor que vem a resposta, do Senhor que vem a bênção. Estão falando mal de você, vai dormir porque Deus te defende. Estão te perseguindo, vai dormir porque Deus te defende. Estão querendo parar o teu crescimento, vai dormir porque Deus te defende. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Então levanta a mão. Eu queria que você adorasse o Senhor com glória essa noite, porque Deus é o teu escudo, a tua fortaleza, é Ele que exalta a tua cabeça. Não se preocupa se alguém está falando mal de você, se alguém está arquitetando contra você, se alguém está se levantando contra você. Não se preocupa com isso. Vai deitar e dormir, porque Deus é quem te sustenta, Deus é quem te guarda, Deus é quem te livra, Deus é quem te protege, Deus que vai dar resposta aos teus inimigos. Versículo 6. Olha a profundidade desse salmo. E eu quis esmiuçar ele com você essa noite. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim no meu redor, que o Senhor se levantará e quebrará nos queixos todos os meus inimigos.
O Senhor dará resposta aos meus inimigos. O Senhor quebrará os meus inimigos dos queixos, porque se levantaram contra mim sem causa, se levantaram contra mim com injustiça. Então Deus, Ele é a minha resposta. Deus, Ele é a minha providência. Deus é o meu milagre. Você crê? Pode levantar a mão e dar um glória para Deus hoje. Versículo 8 encerra dizendo: a salvação vem do Senhor, Ele é a bênção do teu povo. O Salmo 3 é o salmo de alguém que confia prontamente em Deus, que deposita toda a sua confiança em Deus, toda a sua esperança em Deus, e não está preocupado com aquele que fala mal dele, com aquele que se levanta com ele, com aquele que persegue ele, porque a sua preocupação está em agradar ao Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem te fazendo uma pergunta: em quem está a sua confiança? Você está preocupado em agradar a homens ou agradar a Deus? Se você estiver com a sua confiança no Senhor e preocupado em agradar a Deus, então fica tranquilo, porque Deus vai guardar você. Deus vai guardar a sua casa, Deus vai guardar a sua família. Pode se levantar contra você, mas vai cair por terra, porque o que te guarda não dorme, o que te guarda é poderoso, o que te guarda é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é Deus dos deuses. Ele é todo poderoso, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro presente na hora da aflição e da angústia. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus aqui essa noite.